Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, celebramos o segundo domingo, depois de Pentecostes, dentro da chamada oitava de Corpus Christi, que antigamente se fazia. Portanto, hoje ainda nós louvamos muito o Santíssimo Sacramento, a Santa Missa e a Sagrada Comunhão, a Eucaristia, a nossa união com Deus. Hoje vamos pedir à Virgem Maria que ela possa nos conceder bastante amor, grande amor para com a Santíssima Eucaristia, e nessa intenção também vamos fazer depois da Santa Missa um breve momento de adoração com a bênção do Santíssimo Sacramento. A intenção da Santa Missa é por alma de Silvio José Pimentel, que faleceu hoje, que é avô de um rapaz que frequenta aqui, do Vitor, que frequenta aqui nosso apostolado. Vamos rezar, Vinícius, desculpa, que frequenta aqui o nosso apostolado, responsável pelas redes sociais e tal. Vamos rezar, pedindo descanso eterno dele, e o conforto da família. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Introimo ad altare Dei. Iudicam me Deus eriscere causa mea, presente non sancta, omni et doloso ero in me. Vite duce tua, et veritatem tua, ipsa media duxero, teta duxero, et emote in sanctum tuum, et in tabernacula tua. Confitevole tibi inciter a Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Introigo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonum voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter Maria gloria Tua, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Pars, Vittorias peccata mundi, miserere nobis, Vittorias peccata mundi, suscite interprecatione nostra, miseres ad exterum Patris, miserere nobis, oniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Sancti nominis Tui, Domine, timorem pariter et amorem facto sapere perpetuum, quia nunquam Tua gubernatione destituis, quos in solicitate Tuae dilectionis instituis, per Domine nostrum Iesum Christum, Filio Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Leitura da Epístola de São João, apóstolo. Caríssimos, não vos admireis de que o mundo vos tenha ódio. Nós sabemos que fomos transladados da morte do pecado para a vida da graça, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não tem morada em nenhum homicida. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aquele que tiver bens neste mundo e vir o seu irmão em necessidade e lhe fechar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhos, não amemos somente de palavra e com a língua, mas por obra e em verdade. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola: um homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava preparado. E todos, um a um, começaram a se excusar. O primeiro disse-lhe: comprei uma quinta e é-me necessário ir vê-la. Rogo-te que me des por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Disse também outro: casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, referiu estas coisas ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: vai pelas praças e pelas ruas da cidade
e traze cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Vai pelos caminhos e ao longo dos cercados, e força-os a vir, para que se encha a minha casa. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantados em paz, amados irmãos. Hoje, então, neste domingo, o chamado segundo domingo depois de Pentecostes, na liturgia tradicional, nesse domingo do tempo comum, do tempo verano, a Igreja ainda recorda a Santíssima Eucaristia, porque antigamente, esses dias, estava dentro da chamada oitava de Corpus Christi, que é uma festa que tem uma grande importância dentro da Igreja. A Igreja ainda celebra essa festa durante 8 dias, de modo especial hoje, então, celebrando, recordando a grande festa que nós celebramos na quinta-feira passada, a festa do corpo de Cristo, em que nós louvamos tanto esse grande tesouro da Eucaristia, o maior tesouro da Igreja, no qual está contido o próprio Cristo todo inteiro, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Por isso que o Evangelho de hoje nos fala do grande banquete que nos está preparado por Deus. Deus nos convida para participar desse imenso banquete, no qual Ele mesmo se dá em alimento na Eucaristia. O grande banquete do Reino dos Céus é justamente a mesa eucarística, no qual nós podemos nos aproximar e receber o pão dos anjos, que se torna alimento dos homens. Receber esse pão descido do céu, que nos dá a vida eterna, que é o próprio Cristo. E às vezes, como acontece no Evangelho de hoje, a gente acaba inventando desculpas para não se aproximar da Eucaristia, para não se aproximar desse banquete para o qual nós fomos convidados. Porque, como dizia São Gregório Magno, existe uma grande diferença entre os alimentos da terra e o alimento celeste e os alimentos espirituais. Porque os alimentos aqui da terra, quando a gente não tem, a gente sente falta, a gente sente a fome. Mas quando a gente tem os alimentos, por mais saboroso que seja, se a gente come aquele alimento todos os dias, a gente fica enjoado daquele alimento. Depois de muitos dias comendo o tempo todo, não é? Talvez um bolo de chocolate, né, bem recheado, com o passar dos dias a gente fica enjoado, aquilo se torna comum, a gente perde um pouco a vontade de comer. Mas com os alimentos espirituais, São Gregório vai dizer que acontece o contrário. Porque quando a gente não tem, quando a gente não se alimenta espiritualmente, a gente fica cada vez mais enfadado, cansado, cada vez com que não sentisse mais a vontade dos bens espirituais. E pelo contrário, quando a gente se alimenta com o alimento celeste, com o alimento espiritual, cada vez a gente percebe o quão aquilo é bom, o quanto é saboroso, o quão suave é o Senhor, e cada vez mais a gente quer se alimentar da Santíssima Eucaristia, se alimentar, né, dos bens celestes. E ao escutar o Evangelho de hoje,
a gente percebe que aqueles que se desculparam do banquete, na verdade, não faziam questão já há muito tempo de se alimentar do céu, através da oração, através do contato com Deus. E por isso eles inventaram certas desculpas para não comparecerem ao banquete. E, como nos recorda Santo Agostinho, são 3 as desculpas que temos nesse Evangelho, na parábola de Jesus, porque são justamente 3 os grandes problemas, digamos assim, que nós encontramos em nós mesmos e que nos afastam da Eucaristia, que assim nos tiram, digamos assim, a nossa fome de Jesus, de se alimentar do próprio Cristo. Como escreve São João na sua epístola, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. Essas três grandes concupiscências, essas 3 grandes desordens estão representadas no Evangelho de hoje, na parábola de Jesus. Aquela primeira pessoa, aquele primeiro convidado, que se recusa a comparecer no banquete e pede para ser desculpado, é a pessoa que comprou uma quinta, ou seja, comprou um terreno, uma chácara, e precisava ir lá ver essa chácara. Quando a gente compra um terreno, a gente toma posse daquele terreno e entra aí em nós a vaidade, a soberba, que é a primeira desordem que está em nós. Agora eu também sou proprietário de terras, agora eu também sou o dono das coisas, agora eu sou também alguém importante, e por isso eu não preciso comparecer a esse banquete, eu estou desculpado. É a soberba que entra no nosso coração e desvirtua a graça de Deus, e acaba sendo também uma desculpa meio esfarrapada. Você comprou um terreno, uma chácara, mas por que você precisa de ir ver essa chácara justamente nesse dia, no dia da Eucaristia, no dia que você é convidado para participar daquele banquete? Por que você não viu outro dia? Por que você não pode ir ver no dia seguinte? Por que tem que ser naquele momento? Porque a soberba cega o nosso coração e nos faz desprezar as coisas que vêm do céu, para que a gente quer cada vez mais consumir as coisas, cada vez mais ser alguém, cada vez mais parecer melhor do que os outros. E a gente fica cego das coisas do céu. E o segundo convidado, ele deu uma desculpa que ele tinha comprado 5 juntas de bois e precisava experimentar aquelas juntas de bois. Talvez para a gente fique um pouco difícil na imaginação de recriar isso, mas uma junta de boi é um instrumento que une 2 bois para puxar o arado da fazenda, para poder puxar uma carroça, para poder puxar o arado na terra. E ele falou que comprou 5 juntas de bois e por isso precisava experimentar essas 5 juntas de bois e por isso não poderia ir. E Santo Agostinho vai dizer que aí entra justamente a concupiscência dos olhos, porque nessas 5 juntas de bois estão representados os nossos 5 sentidos. Os olhos, os 2 olhos pelos quais nós vemos as coisas, as nossas 2 narinas, pelos quais nós sentimos o cheiro, o odor das coisas, os nossos 2 ouvidos, em que nós escutamos tudo que está ao nosso redor, a língua e o palato, pelos quais nós sentimos o sabor das coisas, dos alimentos, e também o nosso tato, que está em todo o nosso corpo, que a gente busca assim, o sentir tanto externo quanto o interno. Então, para cada sentido, nós encontramos essas juntas, essa junta de bois, e cada vez mais que a gente quer viver pelos sentidos, a gente não consegue enxergar as coisas do céu. Cada vez que a gente quer viver somente pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que escuta, pelo aquilo que a gente consegue tocar, a gente perde o sentido das coisas do céu. Porque as coisas de Deus, as coisas do céu, a gente alcança através da fé.
E a fé precisa ir além dos sentidos. Porque as pessoas às vezes podem dizer: eu só creio naquilo que eu vejo, eu só creio naquilo que eu consigo tocar, naquilo que eu consigo sentir. Mas o sentimento é algo humano. E assim como os animais têm também os sentidos, onde a gente quer viver apenas buscando satisfazer os sentidos, apenas essa vã curiosidade dos olhos, de ver as coisas, de querer ouvir as coisas, as últimas novidades, de querer sempre ser o primeiro a falar, a espalhar as notícias, a querer tocar, a querer sentir as coisas, a querer saborear cada vez mais os deleites aqui desta vida, a gente acaba também perdendo a nossa capacidade de saborear as coisas do céu, os bens espirituais. Portanto, aquele que quer viver só pelos sentidos também inventa inúmeras desculpas para não se aproximar, para não receber o banquete de Deus, para não se aproximar da Santíssima Eucaristia. E também são desculpas, às vezes, esfarrapadas. Ele poderia experimentar esses bois em outro momento, não precisava ser na hora da ceia, na hora do banquete. E o terceiro convidado deu uma desculpa que foi um pouco pior do que a primeira, do que as duas primeiras. Nas duas primeiras, se a gente reparar bem no Evangelho, como nota Santo Agostinho também, eles pediram para poder serem desculpados: rogo-te que me des por excusado. Mas o terceiro convidado apenas diz: eu me casei, por isso eu não posso ir. Como se o casamento fosse uma desculpa para não se aproximar das coisas do céu. E aí entra a terceira desordem, que é justamente a concupiscência da carne. É a partir de que a pessoa ela quer viver desvirtuando o casamento, o matrimônio, a sexualidade, que é algo querido por Deus, algo que Deus criou para a nossa felicidade, para a multiplicação do ser humano aqui na terra, e também é algo bom, porque foi Deus que fez, mas quando a gente quer desvirtuar isso acaba sendo uma desculpa para nós não nos aproximarmos de Deus. Isso também nos impede de buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, porque aquele que se entrega aos prazeres da carne, seja através dos olhares, seja através das ações ou dos pensamentos, essa pessoa ela perde a capacidade de buscar aquilo que vem do alto. E por isso que ela não consegue, ela não sente necessidade, ela não sente alegria de se aproximar da Eucaristia, de receber a Sagrada Comunhão. Portanto, hoje, nesse domingo, a Igreja quer que nós procuremos purificar o nosso coração e tirar tantas e tantas desculpas que às vezes a gente fica inventando por causa das nossas desordens, para não se aproximar da Eucaristia, para não se aproximar da Santa Missa, para não fazer uma visita a Jesus sacramentado. É muito triste, amados irmãos, como dizia o Papa Bento XVI, aliás, é muito estranho que existam católicos que não façam questão de se aproximar da Eucaristia, que não façam questão de receber Jesus sacramentado, de receber a Sagrada Comunhão. Porque se nós realmente cremos que na Eucaristia está Jesus, então por que a gente fica inventando desculpas para se aproximar dele? Por que a gente fica inventando desculpas, cometendo pecados que nos impedem de receber a comunhão? Por que a gente fica inventando desculpas para não se aproximar da Santa Missa, para não participar desse grande banquete que Jesus preparou para nós? E como diziam os santos, na sua infinita sabedoria, Deus não soube criar algo de melhor para nós do que a Eucaristia. No seu infinito poder, Deus não conseguiu fazer algo de maior do que a Eucaristia para nós. O maior tesouro que nós recebemos, o maior tesouro que a Igreja conserva é justamente a Santa Missa e a Eucaristia.
Por isso que existe toda uma liturgia para celebrar a missa. Por isso que existe uma série de ritos, de cerimônias que o padre vai celebrando, porque a igreja quer preservar o mistério, a sacralidade, quer guardar, quer proteger esse tesouro que é a Santa Missa. Por isso que, graças a Deus, aqui a gente tem também a missa tradicional, a missa do rito antigo, que deixa um pouco mais evidente essa sacralidade, este mistério que acontece aqui. Em cada gesto que o padre faz, tem um significado, tem um simbolismo, e quer justamente proteger e realçar esse grande tesouro do Santíssimo Sacramento, da Santíssima Eucaristia. Então hoje, nesse domingo, vamos pedir, continuando a festa de Corpus Christi, peçamos à Virgem Maria que ela nos ajude a redescobrir um grande amor, uma grande, digamos assim, fome de receber Jesus sacramentado, uma grande devoção para com o Santíssimo Sacramento, para com a Santa Missa, para que a cada Santa Missa a gente possa renovar o nosso coração, renovar a nossa alegria, para cada vez que a gente entre numa igreja e consiga ver a lamparina do Santíssimo, enxergar o sacrário, ir na capela do Santíssimo, fazer uma pequena adoração, uma pequena genuflexão, que cada ato de amor que nós fazemos para com Jesus na Eucaristia possa ser de fato um sinal de amor, possa ser de fato algo que transforme, que toque o nosso coração. Nada fica esquecido quando nós fazemos para Jesus na Eucaristia. Conta-se certa vez de um padre que ele via todos os dias um senhorzinho que entrava na igreja, fazia uma genuflexão, se ajoelhava, levantava, fazia a sua genuflexão e ia para o trabalho. E depois de tarde fazia a mesma coisa. Entrava na igreja, todo cansado, todo sujo por causa do trabalho, deixava a enxada do lado de fora, entrava na igreja, fazia a genuflexão, se ajoelhava um pouquinho diante de Jesus, depois saía e ia embora. E aí ele via aquilo e perguntava: o que você reza quando você está ali, quando você entra na igreja? Ele dizia: padre, eu sou analfabeto, não sei ler, portanto eu também não sei rezar direito. Então eu só chego aqui e falo: Jesus, o seu João está aqui, eu vim te ver. Só isso. Depois eu vou embora porque não sei mais o que falar. Ele fazia isso todos os dias. Até que ele ficou doente, ficou internado no hospital, e o padre, quando soube, foi lá imediatamente para poder dar para ele a bênção. Já tinha passado alguns dias que ele estava no hospital, impossibilitado de sair, por causa da doença, não conseguia nem se levantar, nem se mexer direito, e o padre foi lá para poder fazer uma visita, para dar uma bênção para ele no hospital. E quando o padre chegou, viu que estava ali arrumado já uma cadeira, e ele perguntou para ele: seu João, o senhor está esperando uma visita? Ele respondeu: seu padre, Jesus vem me ver todos os dias. Ele entra aqui, senta e fala: João, o seu Jesus está aqui, eu vim te ver. Isso me deixa tão feliz, padre, que a doença parece que está aqui, mas eu não sinto nada, não sinto dor, não sinto cansaço, porque eu sei que todos os dias Jesus vem me visitar. Nada do que a gente faz para com o Santíssimo Sacramento fica esquecido diante de Deus. Então hoje, nesse domingo, vamos pedir à Virgem Maria que possa destruir em nós essas desculpas que às vezes a gente fica arrumando para não se aproximar da missa, para não se aproximar da comunhão, para que a gente possa fazer esse esforço e desse amor, a gente possa redescobrir o grande tesouro do Santíssimo Sacramento, o grande tesouro de ter Jesus presente no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todas as coisas visíveis e
do mundo que há de vir. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Ofereçamos a Deus, sobretudo, o nosso coração. Dulcis memoria, non spera quodis domina, sensu perdere domina, eius dulcis presentia, in canibus sua virus, di lauditur Fratres. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias adoramus Domino Deo nostro. Dignum iustum est. Benignem iustum est, ecum et salutare nostri sempre et ubique gratias angelis. Domine Sancte Pater omnipotens et eterne Deus per Christum Domino nostrum. Qui cum genito Filio tuo et Spiritus Sanctus unus est Deus unus est Dominus. Non unius singularitate persones et in unius trinitate substantiae. Quod in tua gloria revelante te credimus, omne Filio tuo, omne Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Di confessione vera semper teneque deitatis, et in persones propietas in essentia unitas, et in maiestate adorebile qualitas. Non laudant angeli et angelica et quoque accepti, primo cessa declamare curtigie una voce dicentes. Deus
te audemos dicere. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Et benedictum. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele
que vossa mão e concebestes em vosso seio imaculado e destes à luz, amamentastes e despertastes com ternura em vossos braços, humildemente e com todo amor, nos apresento e ofereço de novo a mim mesmo cuja graça desalentada e enche de delícias para ele, tomando em vossos braços e amando de todo o coração, o apresenteis a Santíssima Trindade em supremo culto de adoração para a salvação gloriosa ou necessidade de todo o mundo. Peço-vos, pois, o nome compassivo, que imploreis a Deus o perdão dos meus pecados, graças abundantes para servir mais maiormente, e a perseverança final, para que convosco possa louvar para sempre. Amém. Ao de Cristo, Santificai-o, Cristo, saudai, sangue de Cristo, enviai, água do lado de Cristo, lavai, paixão de Cristo, confortai, ó Jesus, ouvi, dentro de vossas chagas, respondei, não permitais, me separai de vós, espírito maligno, defendei, na hora da minha morte, chamai, mandai-me para vós, Pai de vossos santos anjos, todos os séculos dos séculos. Amém. Cantavo nomino cui bona tribuit mihi, et psalm nomini Domini altissimi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis uneribus sacris, quesumus Domine, ut cum frequentatione mysterii crescat nostre salutis et fectus, per Domino nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et is ne ipsum factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebrae non comprenderit. Fuit hominis a Deo, cui nomen erat Ioannis, Ici venit in testimonium periberet de lumine, ut homines crederint per illum. Non erat ille lux, et testimonium periberet de lumine, erat lux vera, quae illuminat omnem veniet in occhi mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non coniovit. In propria venit, et sui eo non preceperunt. Quod alte preceperunt eo, et Deis potestate in filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius. Non ex sanguinibus neque ex voluntate cardis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum parum factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, pleno gratiae et veritatis. Hoje, meus irmãos, de modo especial, nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, fazer uma pequenininha adoração a Jesus sacramentado. Depois teremos a bênção também com o Santíssimo Sacramento, para as pessoas que puderem ficar nesse pequeno momento de adoração a Jesus sacramentado. Podemos cantar um hino eucarístico, enquanto expor o Santíssimo Sacramento.
Salutaris hostia, ue celi pannis ostio, bella tremundo stilia, valor terra stilium, graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido,
e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Estamos diante de Jesus sacramentado, do coração de Jesus, que nós celebramos nesse mês de junho, que nós possamos fazer um pequeno momento de adoração a Jesus sacramentado, reconhecendo a sua presença entre nós, reconhecendo que na hóstia consagrada está presente o Cristo inteiro, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Ao mesmo tempo, diante de Jesus sacramentado, nós possamos fazer a nossa reparação, pedindo perdão por tantos pecados que nós cometemos, pedindo perdão por tantos pecados que são cometidos ao Santíssimo Sacramento, pecados contra o coração de Maria, pecados contra a Igreja, contra a unidade da Santa Igreja. Peçamos também a Jesus, possamos fazer a Jesus também o nosso agradecimento, a nossa ação de graças por todos os dons que nós recebemos, por tudo aquilo que nós temos, pela graça de poder participar da Santa Missa hoje, pela graça de ter a missa tradicional aqui em Nova Friburgo, agradecer por todos os dons que Jesus tem concedido a cada um de nós e que ao mesmo tempo possamos fazer os nossos pedidos. Não há melhor meio de alcançar graças diante de Deus do que pedir através das nossas visitas a Jesus sacramentado, do que pedir diante do próprio Jesus presente para a nossa adoração. Aproveitemos este breve momento de silêncio, de recolhimento, para que assim possamos conversar com Jesus, para que assim possamos adorar a sua presença entre nós. Santo,
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Rezemos pelo Santo Padre Papa, o Papa Leão, também pelo nosso Bispo, Dom Pedro, para assim receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Oremus pro Pontifice nostro Leone. Dominus conserve Deum, et vivifice Deum, et beatum faciat Deum in terra, et honrat Deum in anima minimicorum eius. Tu es Petrus, et super Petro edificatur ecclesia terra. Oremus, Deus omnium fidelium pastor et rector fabulum tuum Deone, quae pastorem ecclesiae tuae preste voluisti propitios respice, dai quesumus verbet exemplo quibus est proficere, ut ad vitam ut cum regis sibi credito perveniet sempiterna, per Christum Dominum nostrum. Oremus et pro anticipe nostro Petro, sed Pasca, in fortitudine tua Domine, insturi vitate nominis tui. Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordine Melchizedek. Oremus, Deus qui populis tuis indulgentia consolis et amore dominaris, anticipe nostro Petro, cui dedisti in regimem disciplinae da spiritum sapientiae, ut de profectus santarum ovium fiat gaudi aeterna pastoris, per Christum Dominum nostrum. Cantemos o Tantum Ergo.
misterio venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iudicare sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Fazemos as nossas reparações com os pecados que são cometidos, com as blasfêmias, para fazer esse momento de reparação diante de Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus, o santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus, o santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Rezemos pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pela nossa pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a nossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. As intenções do Santo Padre Papa para alcançar a indulgência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Peçamos pelas vocações sacerdotais, para que nunca falte os santos sacerdotes aqui no Diocese de Friburgo e também em nossa administração apostólica. Senhor, dai-nos sacerdotes. Senhor, dai-nos santos sacerdotes. Senhor, dai-nos muitos santos sacerdotes. Senhor, dai-nos muitas santas vocações religiosas. São João Maria Vianney. Jesus, manso e humilde de coração. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Podemos cantar o hino de encerramento. Vamos guardar o Santíssimo Sacramento, que mais irão ficar sempre aqui na capela, sempre em cada sacrário, esperando a nossa visita, que depois desse momento nós não deixemos, ao passar dentro de uma igreja, podendo parar um pouquinho, fazer uma pequena reflexão, para também cumprimentar sempre nosso Senhor presente no sacrário, prisioneiro de amor, esperando a nossa visita. Cantemos o hino da reposição do Santíssimo. Trazendo sempre a paz e a alegria que vem do céu. A todos uma abençoada noite, na graça de Deus, uma ótima semana. Tem depois, aqui tem um lanchinho também, para a gente esquentar um pouquinho esse frio, que faz aqui em cima na serra. Todos convidados a participar também do pequeno lanche, momento de confraternização, aqui depois, aqui ao lado. E a próxima Santa Missa aqui, se Deus quiser, no terceiro domingo desse mês, que vai ser no dia 21. Isso? 21, se Deus quiser, a próxima Santa Missa aqui, nessa Capela de São José, a missa tradicional na Diocese de Friburgo. Uma abençoada noite a todos, na graça de Deus, uma ótima semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Thank you.
Amém.